A paz do Senhor Jesus a todos os alunos do CFO EAD. Aqui quem vos fala é o professor Paulo Fábio Tomás, da Escola Teológica Deus é Amor. Vamos dar continuidade nos estudos falando de um assunto importantíssimo: casamento e divórcio. Nós estamos aí na aula 5 do módulo 2 da ética cristã, da educação cristã. O que nós vamos aprender nesta aula? Compreender que o casamento foi instituído por Deus para ser monogâmico, um só, somente um casamento. Entender porque Moisés deu carta de divórcio ao seu povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Saber que o caráter permissivo de Deus não dá o direito de um novo casamento já no Novo Testamento. Vamos aprender tudo isso, é lógico que respaldado da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós falarmos aqui tem coerência com a palavra de Deus, não é um regulamento interno ou uma doutrina da nossa igreja, né? Ele é da palavra de Deus que ensina tudo a respeito do casamento. Então você pode abrir a sua apostila aí na página 96 e eu vou estar seguindo aí o roteiro da apostila através dos slides. Casamento e divórcio na ética cristã. Existem duas decisões importantes na vida de uma pessoa, de todas as pessoas. A primeira delas é receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Essa é a grande e maior decisão. E a segunda decisão é escolher alguém para se casar e constituir uma família, uma pessoa que esteja sempre ao seu lado até que a morte os separe. Então, meus queridos alunos e alunas, nós temos que ter em mente o quão é importante o casamento na vida do cristão. E a pessoa que casa com a direção de Deus, com a pessoa certa, a qual Deus colocou no seu caminho, com certeza essa pessoa vai ser uma pessoa feliz, porque nós estamos falando de um só casamento, né? Que a Bíblia fala até que a morte os separe, somente a morte vai separar este casamento. Definição da palavra casamento. O casamento é a união de duas pessoas do sexo oposto, homem e mulher, capazes e com legitimação religiosa e civil. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Nós sabemos que Deus criou ali o Éden, o paraíso, e colocou Adão ali para estar dando nome aos animais, estar cuidando ali dos animais, né? Mas Deus percebeu que ele estava, de certa maneira, solitário, e Deus providenciou para ele uma ajudadora idônea, ou seja, uma mulher para estar realizando aí o primeiro casamento da história. Deus estabeleceu a união, o casamento entre homem e mulher, os tornando uma só carne. A matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1, instituindo o casamento monogâmico e vitalício. Mono, um só, e vitalício, para toda a vida. E serão dois, uma carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. É um mistério de Deus, né? Então nós vemos que essas duas pessoas se tornam um só sentimento, um só amor, e nós vemos que elas vão viver para toda a vida, né, com esse relacionamento de amor e temor a Deus. No casamento, Deus é testemunha fiel da aliança
que é formada entre o casal. Nós vemos que Deus foi o testemunho ali no Éden de Adão e Eva, o primeiro casamento, o primeiro casal, e ele continua sendo o testemunho dos nossos casamentos até o dia de hoje. Principalmente no momento da confissão de ambos, dizendo, até que a morte os separe. Essa confissão que é feita ali na cerimonial do casamento. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança, em Malaquias 2,14. A Bíblia fala que Deus repudia o divórcio, Deus odeia o divórcio, Ele foi testemunha com a mulher da mocidade, a qual tu foste desleal. Então nós vemos, é a mulher que nós escolhemos na mocidade, a mulher quando escolhe o homem na mocidade, é esse sim que vai acontecer o casamento e eles vão permanecer. Ou seja, na mocidade, na vida adulta ou até mesmo na velhice. É para toda a vida. O casamento é um relacionamento mútuo, sagrado, íntimo e permanente. Hebreus 13:4, esse versículo, ele é muito importante. Ele diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. O que é o leito sem mácula? É o leito sem mancha. O que pode trazer mancha para um casamento, para um leito ali onde eles estão juntos, Eu vou citar um exemplo. A pornografia é uma grande mácula. Infelizmente, muitos cristãos estão levando a pornografia para a sua cama, o seu leito, para melhorarem ali o seu relacionamento, mas isso é totalmente reprovado por Deus. Como nós vivemos em santidade, a Bíblia fala ser de santos, porque eu sou santo. Essa santidade tem que permanecer também no nosso leito, como cristãos. Nós temos que levar ali o amor e o carinho e dizer não à prostituição, não ao adultério, porque tudo isso é uma mancha, é uma mácula, e isso com certeza Satanás acha brecha para destruir os casamentos e até mesmo o casamento de pessoas que estão na igreja. Então eu estou dando continuidade aí na apostila, todo esse assunto está relacionado na apostila, você tem em mãos e você pode estar acompanhando. Duas perguntas reflexivas e essenciais no casamento. Será que estamos seguindo o que a Bíblia nos tem ensinado? O que é mais difícil de seguir? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. E na sequência, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a palavra poderosa, que nós vemos aqui. Ou seja, a mulher se sujeita ao marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça do lar. Vós, marido, ame as vossas esposas. Então, há uma igualdade. E o exemplo maior de amor é como Cristo ama a sua noiva, ama a sua igreja e entregou a vida por ela mesmo. Então, esse versículo, ele fala de como que deve ser, O marido como cabeça da mulher, mas o relacionamento mútuo entre os dois, Muitas pessoas até mesmo falam que a Bíblia é machista, ela quer colocar o homem num nível acima da mulher, mas nós não vemos isso. Nós vemos uma igualdade, uma troca de amores, uma troca de fidelidade entre os dois, e também o exemplo de Cristo, que é o marido da noiva, Ele se entregou à sua noiva, que é a sua igreja. Motivações erradas para um casamento. Olha aí, você jovem, irmãos e irmãs jovens que ainda não se casaram e também pessoas que já se casaram, Tome aí cuidado, com essas motivações, tá? Vamos vigiar. Quais são essas motivações?
Quando a escolha é feita por causa do dinheiro do futuro cônjuge. A pessoa é rica e atrai atenção e interesse. É o que mais a gente vê na sociedade, né? Quando a escolha é feita por causa da aparência exterior da pessoa, né? Vai somente pelo exterior e não analisa o caráter, não analisa como essa pessoa, esse homem, essa mulher trata a sua família, somente olha pelo exterior, é aquela chamada paixão, né? Então a pessoa acaba perdendo aí a sua consciência, a sua lógica e pode, né, estar cometendo um grande erro. Quando a escolha é feita só para se livrar dos pais que são ruins, né? É uma fuga, é um refúgio. O casamento não pode ser visto como uma válvula de escape, ou seja, não tem uma boa convivência em casa, por isso vai casar para sair e muitas vezes acaba caindo em um lar, em um local pior ainda do que era na sua própria casa. Então, motivações erradas. Quando a escolha é feita por uma profecia, toma cuidado, meus irmãos, que nem tudo que é profetizado, nem tudo que é revelado é de Deus. Para isso nós temos que ter o discernimento do Espírito, né, que está revelado ali nos 9 dons espirituais. Primeiramente, essa escolha tem que ser nossa. Nós escolhemos, né, o esposo, a esposa, e nós também pedimos a confirmação de Deus. Pedimos sinais de Deus, a confirmação. Se Deus está nesse negócio, se Deus está aprovando este casamento, né? Então, isso é essencial. A escolha é nossa e a aprovação vem de Deus. Nós tomando esse cuidado, com certeza nós vamos escolher a pessoa certa, a pessoa preparada pelo próprio Deus. Aí não vai ter problemas, você vai ter um casamento fortalecido com uma pessoa temente a Deus. Vamos dar sequência. Muitas pessoas dizem que Jesus não falou sobre o homossexualismo ou sobre a união homoafetiva na Bíblia Sagrada. Na realidade, Jesus enfatizou. Ele não falou declaradamente a questão homoafetiva, mas ele enfatizou a união entre o homem e a mulher. Nós vemos que ele concordou o que estava já escrito lá em Gênesis 2:24. O próprio Jesus cita essa passagem. Ele diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que naquele que fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, enfatizando o que o Pai disse lá em Gênesis. Ele usou as palavras do próprio Deus, enfatizando do casamento do homem com a mulher. Indo totalmente contra a questão homoafetiva, né? Também outro exemplo é do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, 22 até o versículo 32. Nós não vamos ler todo, mas você pode conferir aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, registrou a ira de Deus sobre que tais coisas praticam, mudando a verdade de Deus em mentiras. Deus os entregou aos desejos dos seus corações. E a Bíblia fala que o coração é enganoso, as paixões infames, nos mostrando o quanto ele não aceita a prática do homossexualismo. Então, aí nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, está escrito: por isso também Deus os entregou aos desejos, concupiscências, desejo dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus? Macho e fêmea. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres
mudaram o uso natural ao contrário da natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, do relacionamento com mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, né? Cometendo torpeza, desonra e recebendo em si a recompensa que convinham a seu erro. Então, o apóstolo Paulo, ele vai diretamente ao assunto, aí na carta aos Romanos, que no capítulo 1 fala da depravação da natureza humana. E nós já estamos vendo isso no Novo Testamento, no tempo da graça. O apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que a palavra de Deus é contrária à união homoafetiva, ou seja, de homens, né, dois parceiros ou duas parceiras. Mas a questão, meus irmãos, nós sabemos que essas pessoas estão no erro, estão no pecado, mas cabe a nós pregarmos o evangelho a elas. Nós não temos que odiar essas pessoas, repudiar essas pessoas, mas nós temos que nos aproximar delas, falar sobre o amor de Deus, falar sobre o propósito de Jesus, para elas conhecerem a verdade e se libertarem desse mal que estão tirando elas da presença de Deus, né? E agora também, nós vemos um exemplo no tempo da lei. Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, e um dos maiores pecados do povo era o quê? O homossexualismo. E vemos que o exemplo quando os dois anjos foram libertar Ló e sua família ali na cidade de Sodoma. E chamaram a Ló, disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que nós o conheçamos. Então, esses homens, na realidade, foram anjos que vieram da parte de Deus ali, mas quando um anjo vem para comunicar com o ser humano, ele vem em forma humana. E esses habitantes perversos quiseram conhecer esses homens. Esse conhecer é o quê? Ter relações sexuais com esses homens que eram novos ali, não conheciam, tiveram a curiosidade. Então nós vemos o quanto esses habitantes eles estavam na perversidade do homossexualismo, e nós vemos o porquê Sodoma e Gomorra foram destruídas, por causa dessa perversão, principalmente por causa do homossexualismo. Casamento homoafetivo, mesmo assunto. Devemos entender que um dos propósitos principais do casamento é a propagação da raça humana. Por isso ocorre por meio da relação sexual natural e sadia dentro do casamento, né? E que deve ocorrer dentro do casamento, como está escrito. Às vezes a sociedade quer propagar o sexo seguro, distribuindo preservativos a jovens, né? Pessoas que não são casadas, mas o verdadeiro sexo seguro é aquele sexo que é feito dentro do casamento. Ele tem a segurança e também ele é aprovado por Deus. A palavra do Senhor diz, Deus os abençoe e disse-lhe, sejam férteis e multipliquem-se, frutificai-vos e povoem a terra, né? Por outro lado, a união homoafetiva é uma relação estéril. A união entre dois homens e duas mulheres não geram filhos de maneira natural. Além disso, compromete a propagação da raça humana. Nós vemos que o casamento, né, entre um homem e a mulher, ele tem dois propósitos. A propagação, a multiplicação e também o bem-estar deste casal, que eles tenham um bom relacionamento, que eles sejam felizes, né? E estejam ali praticando o sexo dentro do casamento, que é algo aprovado por Deus. Quando nós falamos do sexo na questão pecaminosa, ele é fora do casamento, do homossexualismo, também da fornicação, que é o sexo de pessoas solteiras, na prostituição. Então, são relacionamentos sexuais que são pervertidos, que são considerados pecaminosos, porque é fora do casamento. Então, nós temos que entender isso.
Em uma definição básica, o divórcio está diretamente ligado à separação, repúdio, desunião, quebra de aliança, quebra de compromisso, rompimento do vínculo matrimonial, porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o repúdio, odeia o divórcio. Então nós temos que ter isso em mente, aquilo que eu falei já anteriormente. O casamento é muito importante. O mais importante nas nossas vidas é a escolha da pessoa que estará conosco para o resto da nossa vida. Então é muito importante a direção de Deus, né? Então, quando se fala em divórcio, há um grande diferencial do divórcio no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mesmo o Senhor dizendo que ele odiava o divórcio, no Antigo Testamento nós temos aí um detalhe para estarmos comentando, né? Por que Moisés deu a carta de divórcio? Vamos entender isso aí. No Antigo Testamento está registrado: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa, né? Então, nós vemos aí a permissão do divórcio no Antigo Testamento por achar na mulher coisa indecente, né? No Antigo Testamento, essa coisa indecente significava descobrir que a mulher não era pura, prostituição, imoralidade sexual, sexo com animais, crianças e adultério. No tempo da lei, as mulheres eram desvalorizadas ao ponto dos maridos, após o casamento e a noite de núpcias, repudiarem por quaisquer motivos, os mais simples que fossem. Então não era necessário ter um motivo grave. Por qualquer motivo, a mulher era repudiada, ou seja, quebrava o vínculo do casamento. E essa mulher, ela sofria a retaliação da própria família e também, né, o marido, quando expulsava a mulher de casa. Além disso, não dava a carta de divórcio, impossibilitando que a mesma ficasse livre para casar novamente e constituir uma nova família. Por este motivo, a maioria das mulheres viviam em prostituição, sendo menosprezadas pela família e pela sociedade. Então nós vemos o porquê Moisés deu a carta de divórcio, né? Por causa da atitude desses maridos para com as suas mulheres. Moisés decretou que todo homem que repudiasse a sua mulher deveria dar em suas mãos a carta de divórcio, para que ela tivesse a oportunidade de se casar novamente e constituir uma família. São contextos diferentes, né? No Antigo Testamento, a mulher dependia totalmente do homem. Quando ela era despedida de casa, expulsa de casa, ela tinha a necessidade de se alimentar, de se vestir, e como que ela ia encontrar esses recursos se as mulheres naquela época não trabalhavam? Então elas procuravam, né, a questão de pedir esmolas ou até mesmo prostituição. Moisés, vendo essa condição das mulheres, ele providenciou essa carta de divórcio para que elas pudessem estar constituindo uma nova família. Então é um contexto totalmente diferenciado do Novo Testamento que nós vamos ver agora, né? Quando Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito desse decreto feito por Moisés, porém Jesus respondeu dizendo: disse-lhes, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, dos vossos pais, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas a princípio não foi assim. Então, a causa do divórcio do Antigo Testamento, que levou Moisés a dar essa carta de divórcio, não foi praticamente pelas mulheres, mas foi pela dureza de coração da maioria dos homens que estavam despedindo essas mulheres por qualquer motivo, né? Vejamos que a Bíblia diz quando duas pessoas se tornam uma só carne. A mulher casada está ligada
pela lei a todo tempo, e seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então, nós vamos ver um diferencial do divórcio do Antigo Testamento, da carta de repúdio dada por Moisés, com a doutrina do Novo Testamento, com a doutrina de Cristo, que somente a morte rompe esse laço matrimonial. Vemos aqui também, em Romanos 7, do 1 ao 13, que diz assim o apóstolo Paulo: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela vive, será ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aqui nós já entramos nesse grande conflito que é a quebra de casamento já no âmbito do Novo Testamento, na doutrina de Cristo, que é contrária ao segundo casamento, porque somente a morte pode quebrar o vínculo do casamento. E se ela for de outro marido, ou se ela for de outra mulher, essa pessoa, o marido estando vivo, se ela se casar com outro marido, ela é considerada adúltera. Isso é o apóstolo Paulo que está dizendo na sua carta aos Romanos. Agora as palavras de Jesus. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então é a palavra de Deus, meus queridos alunos, é a palavra de Deus que condena o segundo casamento. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas, até mesmo pastores, que estão indo para o segundo, terceiro, quarto casamento, perderam já a noção do que realmente que diz a palavra do Senhor. Estão rompendo a palavra de Deus. Nós vemos que o que acontece hoje em dia, muitas igrejas já aceitam, até mesmo pastores com o segundo, com o terceiro casamento. Mas a questão não é o que a igreja estabelece, a questão não é o estatuto da igreja. Nós temos que levar em primeiro lugar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e ela está acima de qualquer regulamento interno, está acima de qualquer doutrina que a igreja venha a estabelecer. E ela é clara, que o casamento é um só, ele é monogâmico. Divórcio no Novo Testamento. Deus não concorda com a desunião ou quebra de aliança entre os casais. Porém, no caráter permissivo de Jesus. Jesus disse em Mateus 5,32 e 19 ao 9, que por causa de prostituição e imoralidade sexual é lícito que haja o divórcio. Porque a prostituição, a imoralidade sexual, ela quebrou a aliança. E se não houver diálogo, se não houver perdão, então pode-se divorciar. Há um caráter permissivo. Então, nós vemos que outro caso está registrado em 1 Coríntios 7,15. Nessa escritura diz que quanto o cônjuge não for cristão e sair de casa, deixe-o ir, porque Deus não chamou para a paz. Seria aí um casamento misto, a qual não tem mais acordo entre o homem e a mulher, um acaba deixando o lar. Essa prática é tolerada, mas jamais ordenada ou endossada por Deus, demonstrando que a permissão divina para o divórcio só foi concedida devido à pecaminosidade humana. Entretanto, isso não é o ideal de Deus para nós. Na Bíblia Sagrada, não há respaldo que Deus manda ou aprova o segundo casamento, meus irmãos.
irmãos, né? Apóstolo Paulo, novamente, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, ele dá toda uma estratégia de um casamento feliz. Leia esse capítulo para você entender. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, nós vemos que a Bíblia ela é clara a esse respeito. Quem rompe este estatuto, quem rompe, né, a palavra do Senhor, ele está rompendo o seu relacionamento com Deus. Ele está fazendo da sua maneira que trará mais prazer. Não deu certo um casamento, tenta o segundo, tenta o terceiro. Veja bem, tem pastores que eles não têm mais condição moral de estar dando ensinamento para casais, encontro de casais. Como que ele vai estar dando, né, conselho para um casal que está em conflito, se ele já está no segundo, está no terceiro? O que ele pode falar? Faça como eu, separe e case novamente? Então nós vemos, meus irmãos, que isso, infelizmente, está acontecendo, infelizmente, na igreja. Mas nós, acima de tudo, nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não nos deixa enganado a respeito do casamento. Continuando os ensinamentos do apóstolo Paulo, observamos que não há autorização ou incentivo do apóstolo com relação ao divórcio. No Antigo Testamento, o adultério só era considerado se houvesse a conjunção carnal. E um detalhe, o adultério no Antigo Testamento, qual que era a punição? Era a pena de morte. Tanto o homem quanto a mulher, eles eram o quê? Apedrejados, eram mortos. Então, era um pecado que eles corriam o risco de vida, né? A sentença era a morte. Mas no Novo Testamento, apenas o olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, cometeu adultério com ela. Então nós vemos, né, a ética do Antigo Testamento e a ética de Cristo, quanto ela é muito mais aprofundada. Se nós, né, deixarmos raiz de adultério em nossos corações, né, estarmos desejando adulterar, nós somos considerados adúlteros. Se esse desejo veio ao seu coração, é melhor você pedir perdão para Deus, extirpar isso da sua vida. Porque, primeiramente, antes de acontecer o pecado, vem o quê? O desejo na mente e no coração, para depois ele se tornar pecado. Então, se a pessoa está nessa condição, ele tem que pedir misericórdia para Deus, rapidamente, urgentemente, para não ser considerado um adúltero. Prática conhecida como o adultério mental. Então nós vemos que a doutrina de Cristo, a ética de Cristo é muito exigente. Nós temos que conhecer a palavra, estarmos andando em obediência a Cristo. Em resumo, né, se alguém se divorciar por qualquer motivo, precisa estar disposto a ter uma vida dedicada apenas a Jesus Cristo, se tornando eunuco por amor ao reino do céu, se tornando como um eunuco, como uma pessoa assexuada. É uma palavra difícil, né? Muitas pessoas, quando ouvem isso, eles se sentem, né, aterrorizados. Por quê? Como agora, né, a pessoa vai viver sozinha? E muitas rompem com a palavra de Deus e aí vão para o segundo, o terceiro casamento. Por isso que eu falei logo no começo da aula, as maiores escolhas é você escolher Jesus como seu Salvador e a segunda é você escolher a pessoa a qual você vai passar o resto da sua vida, né? Finalizando aí, Mateus 19:12,
falando a questão do eunucos, né? Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, assexuados. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino do céu. Quem pode receber isso, receba-o. Então, meus irmãos, nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós somos ensinadores da palavra de Deus. Somos pastores, somos evangelistas e nós temos que levar a verdade. Nós temos que ser obedientes à verdade do Senhor. E a verdade sobre o casamento é essa. A Bíblia fala que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então vamos levar essa verdade, vamos aplicar essa verdade em nossos casamentos, em nossos lares. E que esse estudo deixe você aí ciente do que é essa grande responsabilidade e ciente que você vai levar essa palavra para outras pessoas, que a palavra de Deus, ela está acima de qualquer pensamento humano, pensamento de alguma igreja. Amém? Que nós encerramos esse assunto acerca do casamento. Tenho certeza que esses versículos que foram deixados aqui já deixam um respaldo muito grande para você ter certeza sobre esse tema. Deus abençoe a todos. Vamos prosseguindo com o CFO Online. Com certeza teremos outras aulas que vão edificar a nossa vida espiritual. Deus abençoe a todos.